São. Agora sim, estamos prontos para começar a nossa live de esquenta da DexConf. A gente vai falar sobre o futuro das decisões de design e produto. Vamos comentar um pouquinho do que vai ser o evento. Vamos adiantar um pouquinho dos assuntos que a gente vai abordar lá. Para quem não me conhece, eu sou o Edu Agni, eu sou curador e organizador da DexConf e fundador da Mergo. E estou aqui para conduzir esse papo com os nossos convidados, que já já também vão ser apresentados. Só para falar um pouquinho da DexConf, a DexConf é a nossa conferência anual, né, de design, o nosso grande encontro da comunidade brasileira de UX, e esse ano a gente vai abordar nessa sétima edição o tema experiências conectadas das pessoas ao ecossistema. A ideia é a gente falar um pouquinho de como as experiências deixam de existir em pontos isolados, né, e passam a formar redes mais complexas entre pessoas, produtos, serviços e contextos. A gente vai falar muito sobre ecossistemas complexos, né? Então essa é a temática da sétima edição da DexConf, que é um evento que tem várias finalidades, digamos assim, né? A gente pode ir para o evento para consumir conteúdo, simplesmente. Podemos ir para assistir palestras e painéis, mas a gente fala que é o principal encontro da comunidade brasileira de UX, porque a comunidade participa ativamente, né? A comunidade não é passiva no evento, ela participa ativamente, ela sobe no palco para conversar, para contribuir, para trazer discussões, para participar de fato, né, dessa experiência no palco. A comunidade também se reúne para deixar recados, para deixar ideias, para contribuir com outras pessoas do evento, né? Então a gente tem painéis de recados, de vagas, de oportunidades, além do que eu acho que é o principal desse tipo de evento, que é o networking, a gente conhecer as pessoas olho no olho, é a gente diferente de às vezes entrar no Zoom e ver, né, câmeras fechadas, a gente num evento presencial como esse, a gente conhece pessoas, a gente conversa, a gente faz network, a gente troca figurinhas. Eu acho que esse é o ponto mais valioso de um evento como a DexConf, né? Você não vai lá só para você assistir, você vai para literalmente contribuir e participar da experiência como um todo, né? A DexConf vai acontecer nos dias 21 e 22 de agosto, no Teatro FECAP em São Paulo, fica no bairro da Liberdade, um dos bairros mais conhecidos de São Paulo, um bairro histórico, né? Então, fica o convite para vocês. E quem está participando dessa live tem um cupom de desconto que é o Esquenta, de 20% de desconto para se inscrever na DexConf. É esse que eu coloquei no chat aí para vocês, tá? Mas para a gente parar de se apresentar e para a gente começar a conversar, deixa eu interromper aqui os nossos slides, porque eu tenho aqui dois convidados comigo que vão estar no palco da DexConf, vão estar trazendo seus conteúdos, sua experiência, vão estar compartilhando com a comunidade, que é a Luma e o Alex. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa Boa noite. noite, tudo certo com você? Tudo jóia. Eu queria pedir para vocês se apresentarem, primeiro a Luma e depois o Alex. Fiquem à vontade para comunicar quem vocês são. Bom, pessoal, boa noite. Tô super feliz, né, por estar aqui. Bom, sou a Luma, né? Eu sou Head de Content e UX Writing no Viva, né, que é um projeto muito bacana, que é um projeto, enfim, que é um ecossistema digital, né, voltado à proteção, comunidade e suporte para mulheres. Então, para quem depois quiser saber mais sobre isso, e tô super feliz, então, de estar colaborando aqui. Então, deixem suas perguntas, né? Eu sei que o tema, né, de hoje, assim, a gente conseguiria ficar semanas ou até meses discutindo. Então, acho que podem surgir muitas, enfim, muitos insights, muitas coisas interessantes daqui. Boa noite. Legal, legal. Bom, prazer estar aqui com vocês também, pessoal. Estou muito contente. Sou Alex Soares, atuo como design lead lá na TOTUS. Além disso, também, né, tenho alguns livros publicados, né, sobre comportamento. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, né? Então, design com neurociência, design comportamental. Também dou aula sobre o assunto e também faço algumas palestras sobre também, inclusive a gente vai levar uma delas lá, né, para a Dex e estou muito honrado de estar aqui com vocês.
Legal, pessoal. É um prazer estar com vocês aqui. Antecipadamente, a gente vai se ver presencialmente na DexConf, vai poder conversar melhor, mas a gente já começa a adiantar um pouquinho do que a gente vai ver lá no evento, principalmente das discussões, né? E para a gente começar esse papo, eu queria trazer uma pergunta para a Luma, né? Até para a gente começar a fazer de fato o esquenta, né? Vocês vão trazer muito conteúdo, muita experiência lá para o evento, mas eu queria começar com uma perguntinha, Luma. A gente está falando o tempo todo de inteligência artificial, né? E principalmente o como ela está mudando a forma que a gente produz conteúdo, né? Mas ela também está mudando a forma como as pessoas tomam decisões, como o mercado em si toma decisões. Quando eu falo em mercado, eu não estou falando de uma instituição, assim, estou falando das pessoas, né, que compõem esse mercado, né? Então, a inteligência artificial não está só mudando a forma de produzir conteúdo, mas também como a gente toma decisões. Eu queria saber, assim, na sua visão, qual que é a maior mudança que a gente já está vivendo sobre isso hoje? Bom, excelente pergunta, né? Sempre que a gente fala de inteligência artificial, eu acho que, e mudança, um dos principais pontos que as pessoas sempre levantam é a questão da velocidade, né? Ah, hoje tudo está mais rápido, mais otimizado, principalmente quando a gente pensa na área de conteúdo. Do meu ponto de vista, a maior mudança não é necessariamente a velocidade, né? Eu acho que a principal mudança é essa perspectiva sobre o trabalho com conteúdo, e eu acho que para outras especialidades também dentro da área de experiência do usuário, tá? Então, durante muito tempo, por exemplo, né, profissionais aí de content ou de writing, como as pessoas queiram chamar, eu acho que a gente foi visto, né, como pessoas que escreviam interfaces. Simplesmente isso. E hoje em dia, eu acho que tem empresas que também enxergam a gente ainda como esses profissionais, né? A depender aí da cultura, do produto. Mas quem atua nessa área, né, sabe que nosso trabalho sempre foi muito maior que isso, sempre envolveu muita pesquisa, arquitetura da informação, definições de linguagem, né, construção de modelo mental, estratégia e tomada de decisão, inclusive, né? Na minha visão, a inteligência artificial ela não mudou a essência do trabalho, ela só revelou aquilo que a gente já vem falando há muitos anos, né? Que é essa pegada de transformar a linguagem em uma estratégia de produto. Então, quando a inteligência artificial ela passa a produzir também linguagem, né? A gente sabe que produz e tem várias ferramentas hoje em dia que a gente utiliza no nosso dia a dia. Alguém precisa ali definir os princípios que vão orientar o sistema, que vão estabelecer os critérios de qualidade, né? Consistência, que é uma palavrinha que a gente ouve falar bastante, governança, responsabilidade. Então, acho que a inteligência artificial ela vai ampliar essa capacidade de produção, mas ela não vai substituir, né, as decisões. Então, a gente que, no caso, decide. Por isso, eu acredito que, mais do que nunca, né, o papel dos profissionais de content e de writing, ele vai se tornar cada vez mais estratégico. Então, eu creio que as empresas que compreenderem que a linguagem faz parte da arquitetura de um produto e não apenas ali do produto final, ali da interface puramente, né, elas vão estar mais preparadas para construir experiências melhores, consistentes, confiáveis, né? Então, eu gosto muito de dizer que inteligência artificial ela não escala apenas o conteúdo, ela vai escalar aí as decisões. E quando uma decisão ela não é escalada para milhões de pessoas, né, a qualidade dessas decisões vai ser um diferencial competitivo muito grande no mercado. Eu acho que resumindo aí seria esse ponto mesmo. Maravilha, perfeito. E já pegando o gancho, né, que a gente tá falando aí de decisões, Alex, quando a gente fala de decisões estratégicas, né, normalmente vem à nossa cabeça negócios, né? A gente normalmente pensa em negócios, né? Mas onde o comportamento humano entra nessa conversa sobre decisões estratégicas? Legal, Edu. Bom, essa busca minha até por entender mais sobre comportamento humano e querer saber, né, como é que a gente pode trazer essa disciplina junto, principalmente a pesquisa, que eu acho que é onde a gente vê muita possibilidade da gente conseguir atuar com essas disciplinas, foi muito motivado pelo que a gente entrega de valor de fato e a percepção de valor de quem consome o que a gente produz. Eu mesmo já tive experiências ali, facilitando discover de produto, onde no meio do discover a gente via que aquele produto que a gente estava oferecendo
não ia fazer, não ia trazer nenhum impacto, não ia ser um bom negócio, né? Não era prioridade, às vezes. Eu trabalho muito com B2B, então às vezes o que a gente poderia estar potencializando ali, a operação do nosso cliente, não ia fazer muito sentido. Isso já na percepção de discover. E por que isso acontecia? Muitas vezes porque vinha já com muitos achismos pré-estabelecidos, sem olhar para essa questão do comportamento, o que as pessoas de fato têm de necessidade, quais são as dores, quais são ganhos que elas gostariam de ter. E muitas vezes no B2B também, isso é atrelado à função que as pessoas exercem, e aí não é contemplado outros dados de comportamento sobre como essas pessoas se portam no dia a dia, o que que elas têm de cultura atrelado a essa profissão que elas exercem e todo o repertório que elas construíram até aquele momento. E aí foi pensando nisso que falei, a gente precisa trazer outras disciplinas, logicamente, a psicologia ela já está atrelado muito à pesquisa, né? E isso desde quando a disciplina surgiu e foi ganhando espaço, mas vi a possibilidade de se aprofundar principalmente no que se diz respeito a questões econômicas também, que pode nos ajudar a fomentar ainda mais o comportamento humano durante o desenvolvimento de produtos, de serviços, de soluções em geral. E aí foi na onde eu encontrei na economia comportamental essa possibilidade, né, de como a gente pode atrelar isso à estratégia. Pensando em economia, por que que as pessoas gastam, né, para ter uma solução para um produto? O que que elas buscam? Qual que é o valor que vai fazer realmente sentido para elas? E aí foi na onde encontrei a possibilidade de trazer ali na economia comportamental alguns insights, logicamente não é nenhum framework novo, mas sim insights que possam nos ajudar, né, na construção e até a adaptação das ferramentas que a gente utiliza no dia a dia. Então, acho que está muito atrelado nessa questão da estratégia. Como é que a gente pode ajudar ali, principalmente time de negócios, de produto, a olhar mais para essa nova visão, para essa nova perspectiva, para a gente conseguir atrelar aí tudo isso na hora de fazer as estratégias dos negócios, né? Maravilha. Galera, já deu para sentir o quanto esses dois têm para compartilhar e o quanto que eles vão trazer de discussão lá na DexConf, né? Perfeito. E para a gente seguir, Luma, a gente está cansado de ver empresa que ainda trata conteúdo como etapa final do projeto, né? É, em produtos digitais que estão cada vez mais complexos, né? Por que isso deixou de funcionar de fato, essa coisa de ver o conteúdo só como uma etapa final do projeto? Ah, essa pergunta é super importante, eu gosto muito de responder. Inclusive, essa semana eu tive uma aula aberta que eu falei sobre esse assunto também, porque é algo que a galera sempre está com muita curiosidade para entender isso, né? Uhum. Então a gente volta de novo nessa ideia aí, né, de que conteúdo entra na etapa final, né? Então o textinho, entre muitas aspas, ele só entra ali no final, quando o produto já está praticamente pronto, aí você chama a pessoa de conteúdo, né? Mas na verdade, o conteúdo, né, o que está por trás de todas as escolhas de conteúdo, né, são uma série de decisões que aconteceram muito antes, né? Então, quando a gente discute dentro de um produto digital, nomenclatura, informação, carga cognitiva, quando a gente faz definição de fluxo, por exemplo, quando a gente estrutura taxonomia, só alguns exemplos bem por cima, né? A gente está falando sobre decisão de produto. Né? Então, o conteúdo tem que estar atrelado a essas decisões, né? Então, quando profissionais ali, né, de conteúdo, eles entram apenas na parte final, apenas ali na ponta, ele até consegue, a gente até consegue trabalhar, a gente consegue melhorar realmente os textos. Mas quando a gente participa desde a descoberta de um projeto, a gente ajuda a construir um produto melhor. E eu sempre bato muito nessa tecla, né? Então, acredito que uma das principais mudanças, inclusive, da área, né, de conteúdo, é isso, é entender que o conteúdo nunca foi apenas a etapa final. Ele sempre foi parte da estratégia. E conforme os produtos vão ficando mais complexos, eu acho que isso está ficando mais evidente também no mercado e para a gente também como profissional de conteúdo. Então a gente está cada vez mais lendo, trocando com outros profissionais, porque isso tem ficado muito evidente. Maravilha. Perfeito. Eu também adoro que se responda essa pergunta. Alex, para você, assim, na prática, quais erros que você mais vê as empresas cometerem quando a gente está falando de decisões sobre produto, sem compreender o comportamento das pessoas de fato, sem investir em pesquisa, sem investir nesse entendimento?
Tá muito atrelado a achar que já sabe, né, Edu? Ainda mais agora com inteligência artificial, acho que isso está potencializando bastante. Logicamente, eu não sou contra a inteligência artificial, acho que é uma ferramenta que está à nossa disposição e a gente vai ter que utilizar, não tem como. Porém, eu penso até muitas vezes como eu vejo posts de LinkedIn, o pessoal, fiz um produto aqui em 5 minutos, já desenvolvi, tá tudo pronto, e até conversa um pouco com o que a aluna está falando, né? Já acha que aqueles são os textos perfeitos, que a IA que gerou, inclusive é a experiência perfeita como um todo. Só que aquilo é feito com base num conhecimento que não propriamente dito está conversando com quem ele realmente quer atingir, com quem ele realmente quer se comunicar através do seu produto, do seu serviço, principalmente no que ele quer entregar de valor. Então, eu acho que é isso, né? As pessoas, por conta da inteligência artificial, têm potencializado isso, mas é algo que sempre existiu, né? Eu já atuei em produtos que chegava o PO, o PM, sei exatamente como é que tem que ser feito, pode desenhar as telas aqui que vai dar bom. E tudo baseado no que ele acreditava de algo que ele viu numa discussão. Eu falo, as famosas reuniões de queijo e vinho, às vezes conversou com uma pessoa ali no queijo e vinho ali, um empresário, no caso do meu B2B, e aí acha que aquilo é a verdade absoluta e não necessariamente é, e isso acaba se comprovando às vezes quando lança um produto e aquele produto vira um produto de prateleira, que não vai fazer sentido na hora da pessoa estar utilizando ele. Então, eu acho que o erro maior é achar que sabe tudo sem ao menos fazer uma pesquisa mínima que for para entender se realmente aquela hipótese é verdadeira, né? Eu acho que está muito atrelado a isso. Perfeito. Maravilha. Pessoal, quem quiser deixar perguntas aqui para a Luma e para o Alex, pode colocar no chat aqui perguntas, tá? Eu vou seguir com as minhas perguntas, mas depois eu vou abrir para as perguntas que vocês deixarem. Então, basta colocar para quem é a pergunta, né? Se é para a Luma ou para o Alex, ou para os dois, e colocar aqui no chat, que aí a gente vai direcionando para eles depois, tá bom? Bom, Luma, você trabalha com, né, em uma RH Tech que atende milhões aí de pessoas. E como que você poderia me dizer que é o ideal de equilibrar a eficiência, a consistência, a personalização, quando a IA passa a participar desse processo? Bom, inclusive, eu estava em uma squad que se chamava Consistência, é uma curiosidade. Juro pra Boa. vocês, tinha uma squad que se chamava Consistência, né? Justamente porque a gente estava buscando isso, a gente estava perseguindo essa consistência aí necessária, porque quando o produto vai ficando mais complexo, quando vão entrando cada vez mais pessoas usuárias ali, né? Enfim, nessas soluções, então a gente precisa buscar consistência, que eu acho que é um desafio muito grande para muitos produtos, tem sido um desafio muito grande para muitas empresas, né? Tem um entusiasmo muito grande em torno dessa personalização com inteligência artificial, né? Mas eu gosto sempre de lembrar que essa personalização, ela não pode significar improviso. Então, para a gente conseguir personalizar algo em escala, primeiro a gente tem que garantir consistência. Então, é uma coisa que norteia muito o meu trabalho, que eu tinha até um post-it aqui que ficava com isso o tempo inteiro para eu nunca perder isso de vista, tá? E aí é justamente aí que vão entrar os princípios, né, que eu chamo de princípios editoriais. Então, sistemas de conteúdo, taxonomia, os padrões de linguagem e a governança, que é algo que eu acho que é essencial. A inteligência artificial, ela gera muitas respostas diferentes para tudo e perguntas também, mas elas precisam sempre refletir os mesmos princípios, identidade do produto, compromisso com quem utiliza, né, aquela experiência. Então, do meu ponto de vista, esse equilíbrio acontece quando a gente deixa de pensar apenas ali o conteúdo e a gente começa a pensar ecossistema de conteúdo. Eu acho que isso é determinante, porque a inteligência artificial ela vai ampliar, obviamente, a nossa capacidade de produzir. E eu já trabalhei com muitas partes do conteúdo e do texto antes de trabalhar com a experiência do usuário, então isso é uma coisa que eu afirmo que realmente ela amplia muito a nossa capacidade, mas ela também amplia algo que é responsabilidade, que é uma coisa que a gente nunca pode perder de vista. Então, acho que sem estratégia de governança, a gente escala inconsistência, né? E com estratégia de governança, a gente vai escalar experiências cada vez melhores e a gente consegue olhar para o mercado e ver que tem empresas que já têm pensado muito sobre isso, assim. Boa. Gostei da squad de consistência. Muito bom.
E, Alex, ainda falando, né, de inteligência artificial, a gente sabe que inteligência artificial consegue analisar muitos dados, né? Eu acho que essa é uma das grandes vantagens do uso, né? Mas entender comportamento continua sendo uma capacidade humana, né? Ou isso também está mudando? Eu acho que é uma ferramenta muito boa, mas a gente não pode confiar 100% nela. Eu acho que ainda depende da gente estar junto, assim. E até pensando, eu estava falando anteriormente, né? A inteligência artificial, ela é treinada com uma perspectiva, né? Ou algumas perspectivas, mas não todas as perspectivas que existem no universo, né? Ou seja, ela tem os seus próprios vieses também por conta de como ela foi treinada. Então, quando a gente coloca dados ali, logicamente ela potencializa, mas não necessariamente ela vai conseguir entregar 100% do que aquilo realmente quer dizer, ou uma verdade absoluta. E, logicamente, isso também, né, no nossa própria perspectiva, nós também não vamos conseguir, mas eu acho que vale a pena ainda, né, nós, como um olhar humano, também com os nossos vieses, ainda, mesmo assim, tá atuando junto com ela como uma pessoa que está tomando conta daquilo e não deixar que a inteligência artificial responda por si só. Eu acho que a gente pode terceirizar esse trabalho, afinal de contas, é o que a gente está falando, tem que ser humano, né? No final de contas, é para pessoas que a gente está desenvolvendo as nossas soluções, né? E não é para outra inteligência artificial. Então, a gente precisa tomar esse cuidado e levar em consideração que ela ainda é uma ferramenta. E outra coisa também que eu acho que vale trazer, né? A inteligência artificial também alucina. Além dos viés, ela também alucina e alucina muito. Então, se a gente não tem um mínimo de repertório, um mínimo de entendimento sobre aquele assunto que a gente está tratando, a gente começa a pegar essa alucinação e levar como verdade para frente também. E aí é na onde pode gerar os mesmos problemas que eu falei na hora de vir um PO e o PM com todos os seus achismos, achar que aquela solução é a solução final e aquilo vai render por si só. Se a gente fazer com a inteligência artificial, a gente vai ter um resultado muito similar se a gente terceirizar tudo isso. Então, vale a pena, eu acho que ajuda bastante, né? Eu ficava, às vezes, com um time lá, 3 semanas, um mês, analisando um monte de coisa e a gente conseguiu potencializar isso de uma maneira muito significativa com a inteligência artificial. Mas a gente não coloca tudo na mão dela, a gente ainda precisa estar tomando conta para que a gente consiga ter uma assertividade maior, principalmente considerando todas essas questões que eu trouxe. Hum. Eu acho muito bom essa coisa da responsabilidade, né, que vocês falaram sobre inteligência artificial, porque tem uma coisa assim que a inteligência artificial ela nunca diz que não sabe. Ela nunca diz não posso opinar sobre algo, né? Então, qualquer coisa que você vai perguntar, ela vai procurar estruturar uma resposta, mesmo que ela não tenha base para isso, né? E eu acho que a responsabilidade tem que continuar sempre sendo humana, como vocês falaram, né? A gente assume a responsabilidade, ela não vai assumir isso pela gente, né? Muito bom. A Luana está perguntando aqui, para quem está começando a usar ferramentas de IA no trabalho, quais boas práticas vocês consideram fundamentais e como elas fazem parte da rotina de vocês? Luma, quer começar? Posso sim. Eu acho que uma primeira boa prática é a gente entender mesmo que a IA não é um atalho para pensar menos, ela é uma ferramenta para pensar melhor, né? Então muita gente começa perguntando, ai, qual prompt que eu uso e tal. Principalmente eu trabalho com conteúdo, então eu recebo muito essa pergunta. Ai, qual prompt que eu uso para fazer tal coisa, né? E eu gosto de inverter a lógica e perguntar, né? Qual problema você está tentando resolver? Né? E a tecnologia vem depois. Então, acho que isso é uma boa prática, acho que sempre validar a resposta. A IA pode acelerar bastante o trabalho, mas ela também, como já foi dito, né, ela pode errar muito, ela pode simplificar muito, ela pode reproduzir vieses que a gente tenta, né, combater o tempo inteiro. Então, acho que isso é bem interessante a gente pensar assim. E deixa eu ver o que mais. Boas práticas. Eu acho que são esses pontos assim que eu trago de principais que eu consigo pensar assim. Legal. Pô, eu acho que minha visão é muito parecida com a da Luma também. Um cuidado que a gente toma muito, né, junto lá com o time, principalmente a gente faz os nossos processos, mas não terceirizar processos. Eu sou meio ainda
cético com a parte de fazer um agente que vai fazer um processo inteiro de design, né? Eu acho que nessas questões a gente pode se complicar no futuro. Então, a gente usa muito inteligência artificial, mas em determinadas partes, em determinadas ferramentas que a gente tem durante o processo, até para a gente conseguir ter essa validação, ter esse controle, principalmente ética, no que a gente está fazendo. Então, a gente utiliza bastante a inteligência artificial, faz muito sentido, porém, dessa maneira um pouco mais controlada em partes do processo e não terceirizar um processo como um todo para a gente desenvolver, principalmente em pesquisa, né? Eu vejo, às vezes, de novo, estou trazendo o LinkedIn porque é algo que aparece muito no dia a dia, né? O tema de inteligência artificial. E o pessoal, eu fiz aqui uma pesquisa que eu fiz todo o processo na inteligência artificial e terceirizei para ela. Qual que é a chance disso dar certo, né? É disso que a gente estava falando, né? Poxa, pode ter tantas alucinações, tantos vieses atrelados a isso, que eu acho que a gente pode estar dando um tiro pela culatra, assim. Então, a gente tem que tomar cuidado e, principalmente, fazer a validação. Eu acho que fazer isso durante determinadas partes do processo nos ajuda bastante. Boa. Luma, você já falou um pouquinho sobre isso, né? Mas para a gente focar um pouco mais, assim, né? Essa coisa que muita gente fala, né? De usar a inteligência artificial para escrever mais rápido, né? A gente já sabe que não é sobre isso. Mas onde você acredita que está o verdadeiro valor da IA para quem trabalha com content design? Bom, obviamente que a velocidade, enfim, aumenta bastante e tal, né? E eu que o diga, porque, como eu disse pra vocês, já trabalhei com muitas partes que envolvem o conteúdo, então coisas que hoje eu paro pra pensar na trajetória de vida mesmo, na carreira, de coisas que eu levava semanas, meses, gente, já ter projetos e coisas que eu demorei muitos anos pra construir, assim. E hoje eu consigo, né, enfim, de uma forma muito mais rápida e tal, né? Mas para mim é um benefício, mas não é o principal. Acho que o principal valor, assim, né, o verdadeiro valor, tá o que a gente faz com o tempo que a gente ganha, com base nessa velocidade, né? Então, quando a gente automatiza, né, parte da execução, a gente pode dedicar mais energia a outros pontos que também são super importantes, como, por exemplo, pesquisa, que é algo que é fundamental também na área de conteúdo e algo que muitas vezes a gente ficava muito imerso em processo e a gente não tinha tempo e é algo fundamental, né, para os projetos. A gente pode dedicar o tempo aos testes, a pensar de uma forma mais estratégica, a pensar arquitetura, colaboração com outras áreas também, já que a gente vai ter mais tempo disponível, né? Então pensar que essa velocidade pode proporcionar também que a gente tenha tempo para colaborar com produto, engenharia, com dados, construção de sistemas. Então, acho que a inteligência artificial é uma ferramenta, né, muito poderosa, mas ela não define o norte, não. Acho que quem define esse norte continua sendo, né, todos nós aqui, né? Quem entende de pessoas, contexto, linguagem, negócio, experiência. Então, por isso que eu acredito, né, e bato muito nessa tecla que profissionais da área de conteúdo, né, eles vão se tornar cada vez mais estratégicos, não porque a gente está escrevendo menos, né, mas eu acho que porque vai ajudar a garantir que essa tecnologia produza experiências realmente úteis, consistentes e, de novo, né, batendo nessa tecla de mais responsáveis também, assim. Boa, muito bom. E, Alex, a sua palestra, né? Ela conecta comportamento, estratégia, experiência. Como que esses três elementos ajudam uma empresa a construir produto mais relevante? Legal. Vou até trazer uma visão, né, de algo que eu experimentei, assim. Quando eu comecei lá, hoje estou na TOTS, mas quando eu comecei na área que eu estou ali, eu era o keep, né? Então, a gente começou a desenvolver ali, né, uma abordagem de design para conseguir ajudar o pessoal a desenvolver os produtos. E logo nas primeiras vezes que a gente começou até a fazer pesquisa e tudo mais, foi bem na época da pandemia, e a gente estava fazendo muito aquelas salas espelhos, né? E aí, na hora que a gente fazia as pesquisas, geralmente era muito sobre produto legado ali no início, e aí as pessoas falavam, não tem isso no produto, se tivesse, me ajudava. Aí lá na sala espelho tava o PO lá, nossa, como não tem? Lógico que tem, né? Tá lá, é só ele clicar lá no tal botão que ele vai conseguir fazer o acesso ao recurso.
Mas isso já mostra que o produto não estava funcionando também, né? Não estava tendo uma boa experiência ali. E então eu acho que mostrar essa questão do comportamento abre os olhos também, principalmente na hora prática, na hora de experimentar, na hora de conversar com as pessoas que utilizam aquelas soluções, né? Ou até às vezes um tema que a gente ainda está abordando, a gente nem tem solução para aquilo ainda, é, elas olharem além, né, da disciplina que elas atuam. Então, eu acho que essa questão do comportamento consegue fazer essa união, tanto de quem está ali junto com a gente no core team, né, fazendo aquilo acontecer, quanto também, né, nos abre os olhos externamente para quem a gente vai entregar tudo aquilo. Então, o comportamento, desde quando a gente começou a atuar lá, e aí explorando cada vez mais essa ação, e até o que eu disse, né, a gente trabalha muito com o B2B, e aí isso muitas vezes leva para um lado de, qual que é a função da pessoa? Por exemplo, a gente trabalha com um produto que faz uma relação com um fornecedor, e aí às vezes fica muito, a pessoa vai lá e compra e é isso. Será que é só isso? Será que a gente não está olhando para outros aspectos que a gente precisaria considerar? E aí, esse investimento, que às vezes parece que a gente está gastando mais tempo, na verdade, a gente está ganhando mais tempo porque aquilo pode ser prejudicial lá na frente. Então, eu acho que essa questão do comportamento está sendo, para mim, pelo menos, foi muito um elo, né, entre todas essas disciplinas, né? Começa a colocar todo mundo na mesma página. Eu acho que é a cola ali para aquele ecossistema funcionar. Legal. Você falou de sala espelho, eu acho ótimo as histórias de sala espelho. Já presenciei a pessoa querendo entrar para brigar com o usuário que estava falando mal do produto. Ele não pode falar isso. Não, segura, não vai. É cada história. Adoro sala espelho. O, o Tos, que inclusive também é palestrante da DexConf, também vai estar lá com a gente levando ali a sua experiência, deixou uma pergunta aqui para vocês, ó. Além das decisões operacionais e automações de processo, tomada de decisões de negócio já estão sendo tomadas por IAs. Vocês têm bons e maus exemplos disso? Bom, sim. Em alguma medida isso já vem acontecendo mesmo, né? Então a IA já está apoiando decisões de negócio. Não que ela tome necessariamente, né, todas as decisões, mas ela influencia muito as decisões humanas, né? Então a gente tem ótimos exemplos no mercado, né? Na saúde a gente tem hoje, por exemplo, até de alguns produtos que eu mesma utilizo, né? Ela tem auxiliado profissionais com análise de exame, identifica padrão e coisas do tipo. Em logística, a gente tem essa questão de otimizar rotas. Eu estava até esses dias mexendo no aplicativo que faz isso. Então a gente tem muitos, né, muitos exemplos bons. Por outro lado, a gente também tem exemplos, gente, no mercado que mostram pra gente um risco muito grande quando a gente não tem intervenção humana, né? E dessa questão de responsabilidade que a gente vem falando bastante. Então, a gente tem, por exemplo, o sistema de recrutamento que reproduz vieses, né, presentes aí em dados históricos, modelo de crédito que acaba discriminando determinados grupos, alguns algoritmos, né, que vão reforçando desigualdades justamente porque eles aprenderam com dados enviesados e não houve ali, né, atuação humana fazendo a revisão disso. Então isso é algo muito, muito grave, né? Então isso reforça algo que a gente vem falando, que é que a inteligência artificial ela não é neutra, né? Ela aprende a partir de decisão humana, a partir de decisões que vieram antes ali. Então por isso que é importante ali, né, que a gente sempre pense ética, governança, qualidade e que a gente tem equipes, né, de pessoas ali sempre questionando, validando e evoluindo tudo isso. Eu acho que são alguns pontos que eu consigo pensar sobre esses pontos aí. Show de bola, e ainda contemplando o que a Luma trouxe, né? Eu concordo 100% com ela sobre todos os aspectos, né, de viés e tudo mais. E além disso, acho que a gente já está vendo alguns cases aí de empresas que demitem uma galera, achando que a IA vai substituir essa galera toda, e aí na hora que começa a desenvolver as soluções, essas soluções não funcionam, fala, não é bem assim. Logicamente tem uma questão de custo também, porque tokens não é nada barato, a inteligência artificial ainda é muito cara, pensando em larga escala, mas também tem essa questão de tá, a IA não é tudo isso que eu estava pensando, eu preciso trazer esse pessoal de volta. Então, as próprias organizações já estão vendo que isso, essa história que é contada no mundo perfeito, no LinkedIn Disney lá, não é bem assim, né? Então, precisa tomar cuidado. Boa. Muito bom, pessoal. A gente está chegando aqui ao final da nossa live, da nossa conversa. E, Luma,
Sem dar spoiler da sua palestra, logicamente, mas que reflexão que você espera que as pessoas levem da DexConf depois de assistir a sua palestra? Bom, eu espero muito que as pessoas saiam ali, né, tendo essa impressão, né, enxergando que content é algo muito mais amplo, né, do que a gente às vezes imagina. Então, eu quero provocar algumas reflexões sobre tudo que existe antes do texto propriamente dito, né? Então, eu quero muito falar sobre isso e por isso também que eu vou levar a questão de content system para a gente abordar, né, do ponto de vista de ecossistema. Então, eu quero muito conseguir, né? Então, se eu conseguir fazer, no caso, as pessoas saírem da palestra entendendo que investir em content, investir em writing, não é investir apenas em textos melhores, né? Mas em produtos mais consistentes, confiáveis, éticos e preparados para o futuro, eu acho que eu vou ficar com certeza muito realizada e eu vou ter cumprido aí o meu objetivo, assim. Então, é algo que eu venho fazendo há muitos anos e que eu espero que eu consiga também com essa palestra, mostrar para as pessoas como a área é importante, como ela é fundamental e como ela também é design. Eu acho que esse é um grande desafio. Sim, ótimo. E, Alex, se você pudesse deixar uma única provocação para quem vai assistir a DexConf, qual que seria? Pessoal, vamos com a cabeça aberta. Eu acho que a gente tem muita coisa para construir. A própria disciplina de design ela é multidisciplinar, né? Ela traz referências de vários lugares. Então, acho que a Dex, né? Principalmente esse ano, a gente está vendo uma diversidade muito grande de várias perspectivas, né? A Luma trouxe bastante, né? Ali do pessoal de Writer, né? Eu vou trazer uma perspectiva de comportamento, enfim, né? O Tos vai trazer a perspectiva dele. Então, são perspectivas diferentes, mas que fazem muito sentido para o que a gente atua no dia a dia. Então, isso alimenta nosso repertório e mostra que design vai além de decorar processos. Design é muito sobre a união de todos esses pontos e como é que a gente pode evoluir nosso repertório para conseguir, né, atuar cada vez melhor no dia a dia e trazer novas oportunidades para nossa área. Eu acho que é bem por aí. Muito bom, pessoal. Confesso que eu saio com o coração quentinho aqui, ouvindo vocês falarem, né? A expectativa para essa DexConf aumenta mais ainda, vendo tudo que vocês já trouxeram aqui, né? Uma palhinha do que vocês vão de fato trazer, de experiência para o evento. Então, eu queria muito agradecer a participação de vocês, por estarem aqui com a gente, por compartilharem um pouquinho do que vai ser essa experiência toda com vocês. E também queria agradecer todo mundo que está aqui online com a gente participando de uma live numa quinta-noite, né? Frio, aqui tá frio pelo menos. Mas eu queria agradecer muito vocês e para quem está nos assistindo, deixar o convite. A DexConf esse ano vai falar de experiências conectadas, das pessoas ao ecossistema, então a gente vai ampliar bastante essa conversa sobre experiência e, como eu falei, é um evento para a comunidade, é o grande encontro da comunidade. Vocês vão lá não só para consumir conteúdo, mas também para subir no palco, para compartilhar, para deixar recado, para conhecer pessoas, para fazer network. Então, eu acho que esse é o ponto mais relevante de um evento como esse. Já deixei um cupomzinho de desconto aqui, o cupom Esquenta, para quem quiser fazer a sua inscrição. Corre lá no site que ele é tempo limitado, como sempre. E é isso, pessoal. Muito obrigado, Luma. Muito obrigado, Alex, por vocês estarem aqui com a gente. E boa noite para vocês. Vamos tirar uma fotinho, sorriam, digam o X. Pronto. É isso, pessoal. Muito boa noite, obrigado e até a DexConf, dias 21 e 22 de agosto no Teatro FECAP. Até lá, gente. Tchau, tchau.